Então sejam todos muito bem-vindos para mais esta aula do Instituto. E hoje nós vamos falar sobre um conjunto de capítulos muito interessante, que é Jacó, no livro de Mórmon, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então, talvez a gente vá começar um pouquinho aqui com Jacó 4 para entendermos onde nós estamos aqui no momento. Eu vou compartilhar a tela para que nós possamos juntos acompanhar esses versículos. E aí vocês já podem perceber Jacó, capítulo 4, versículo aí 17. Porque antes da gente entrar em Jacó 5, vocês já viram aqueles Q&A, ou seja, perguntas e respostas, aquelas entrevistas de perguntas e respostas, é o que parece que nós temos aqui. Aqui a pergunta está em Jacó 4:17 e diz o seguinte: E agora, meus amados, como é possível que eles, depois de haverem rejeitado o fundamento seguro, construam sobre ele para que venha a ser sua pedra de esquina? Então, Jacó está perguntando como é que foi possível que eles, os judeus, rejeitassem essa pedra de esquina sobre a qual tudo está sendo construído. E aí, só um parêntesezinho, visualmente vocês podem ver que a pedra de esquina é aquela pedra que determinava toda a estrutura do prédio, era ela que determinava a extensão do prédio, a largura da parede do prédio, como vocês podem ver aí à direita, e a pedra angular é aquela que sustentava todo um arco justamente pela força da física, sem uso de cimento ou coisa assim. E aí, depois de termos essa pergunta, vem a resposta, o A do Q&A, que é Jacó, capítulo 5. Então, o Q, Jacó 4, 17, e o A, resposta, Jacó 5. E é uma parábola muito interessante, essa parábola da oliveira. Nós vamos discuti-la hoje em alguns detalhes, e hoje eu gostaria de dar talvez uns detalhes adicionais que ainda não prestamos atenção. Mas talvez a gente queira começar um pouquinho falando sobre a estrutura da alegoria, tá? Em Jacó 4, o Q, nós vimos que ele questiona justamente a dureza do coração do povo em aceitar o Salvador. E aí, uma das razões que Isaías, profeta da época corrente, tá, foi incumbido de manifestar essa mensagem tão dura assim do Senhor, ou tão difícil, era para aqueles que estavam com o coração endurecido não pudessem captar essa verdade, só aqueles espiritualmente prontos. E a alegoria diz-nos que os estudiosos creem ser um profeta da mesma época, pode ser, na verdade, um outro exemplo disso, de uma mensagem codificada, porque o Senhor gostaria que as pessoas que tivessem prontas espiritualmente é que aprendessem, entendessem os símbolos e o significado. É da mesma forma que Jesus Cristo fazia com parábolas. E ele começa misturando citações de Isaías, capítulo 8, versículos 14 a 16, Isaías, capítulo 28, versículo 16, e o Halel, que é o Salmo 118, 22. Nós devemos nos lembrar que na Páscoa, o último cálice de vinho a ser tomado é o de agradecimento, o halal, tá? Então,
Em Jacó 4,17, ele está lamentando como é que o povo pode ser tão duro a ponto de rejeitar essa pedra de esquina ou essa pedra angular. E aí, se nós formos reparar, em Jacó, capítulo 4 ainda, no versículo 18, olha o que ele diz. Eis que, meus amados irmãos, vos desvendarei este mistério. Se a minha firmeza no espírito não for abalada de alguma forma, e eu não tropeçar por causa de minha excessiva ansiedade por vós. Então ele fala de mistério. E a gente já sabe o que é um mistério de Deus, é toda verdade espiritual que só pode ser entendida de igual maneira, através do Espírito, é que essa verdade divina pode ser manifestada. E essa palavra mistério já pode dar um indício de que o que está por vir é simbólico e sagrado. Hoje foi dia de caravana ao templo da ala São Bento do Sul. Então, Jacó 5 pode ser semelhante ao que nós recebemos na cerimônia de investidura do templo, onde nós temos uma narrativa contada de forma muito simbólica, com várias camadas de significado. E aí, uma das coisas que eu gosto bastante nessa alegoria da oliveira, Jacó, capítulo 5, é a história de toda a vinha do Senhor, incluindo seu próprio povo, a árvore natural e os ramos reais da árvore, que acabam recebendo a expiação de Jesus Cristo. E aí a palavra grega, mysterion ou mysteria, no plural, ou com o hebraico, que é sod, a gente está falando de um ensinamento confidencial no qual alguém precisa ser introduzido, iniciado. É isso que Jacó está tentando fazer. E nos conduz ao capítulo 5, versículo 1. Eis que, meus irmãos, não vos lembrais de haverdes lido as palavras do profeta Zenos à casa de Israel, quando disse: ouve, ó casa de Israel, e escuta as minhas palavras, palavras de um profeta do Senhor. E esse é um tipo muito típico de proclamação, de início aí, de fala profética formulada pelos profetas hebreus. A gente vê Isaías usar bastante isso. E aí ele começa contando a parábola. Pois eis que assim diz o Senhor: comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira. Isso está no versículo 3 de Jacó 5. Que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. Então aí já vai começar a resposta daquele capítulo 4, versículo 17. Q&A. Pergunta e resposta. E é uma resposta bem longa, é o capítulo mais longo do livro de Mórmon. E aí, uma coisa que pode atrapalhar a nossa leitura é que o cabeçalho do capítulo 5 pode quebrar essa narrativa. Então, o capítulo 4 sendo a pergunta, a dúvida, e o 5 sendo a resposta. Para falar a verdade, no livro de Mórmon original de 1830, Jacó 4 e Jacó 5 eram um único capítulo. Então, se eu puder dar uma dica de estudo, é que comparem os capítulos originais do livro de Mórmon com o que nós temos agora. E leiam-nos em bloco, tá? Leiam em bloco 4 e 5, compondo um único capítulo, tá? Então, a gente tem essa ideia num único bloco, capítulos 4 e 5. E aí, a gente não deve deixar de passar em branco, porque
ele está falando sobre o Salvador se tornar a pedra de esquina ou a pedra angular. E essa pedra de esquina ou pedra angular é uma metáfora do templo. O povo do Senhor será construído, será feito um templo perfeito. E essa é a ideia, com Cristo sendo o cabeça de esquina. Tudo isso vai nos convidar a ler Jacó 5 como um texto sobre o templo. Então, a gente hoje vai tentar falar um pouquinho de Jacó 5 como um texto templário. E aí nós vamos ver, por exemplo, no versículo 15, Jacó 5, 15. E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo: Vem, vamos à vinha para trabalhar nela. É uma linguagem do conselho divino que vemos lá no templo. Vinde, desçamos. Tá? É essa denotação de que os deuses estão trabalhando juntos, como a gente encontra em outros lugares, e eles virão trabalhar com a humanidade. Então, Zenos foi esse profeta que estava nas placas de bronze, um profeta do Velho Testamento, não aparece no Velho Testamento da nossa Bíblia, nem da Bíblia católica ou protestante ou de nenhuma das versões da Bíblia. E Jacó teve isso, teve acesso a esses escritos, provavelmente pelas placas de bronze ou as placas de latão que foram recebidas de Labão, foram retiradas de Labão. E no livro de Mórmon tem várias referências a esse profeta Zenos. Então, alguma coisa já estava na mente deste povo. Também é importante lembrar que Jacó, quando faz esse sermão de Jacó 5, ele está provavelmente ensinando as portas do templo, tá? E aí, a gente deve procurar um pouquinho de Jacó. Jacó, filho de Leí, recebe esse nome em homenagem ao antigo patriarca do Velho Testamento, que também é chamado de Jacó. E aí vocês podem comparar com Gênesis 32, que é quando Jacó recebe o seu novo nome, que o novo nome é Israel. Israel. E aí, citando Zenos, no versículo 2, ele diz: Ouve, ó casa de Israel, e escuta as minhas palavras. Ou seja, escuta as palavras desse Israel, desse Jacó. Então, o nome Israel e Israel é bem significativo no texto bíblico, e essa alegoria parece ser um reflexo de Gênesis 32, em que Jacó, aquele patriarca antigo, vai lutar com um homem, lutar com Deus, pelo menos é assim que ele é descrito. E aí, em hebraico, a palavra é ish, tá? Ish, desse homem que lutou com Jacó, significa realmente homem. E a propósito, é um sinônimo do filho de Jacó, Enos. Ish, Enosh. E eles compartilham um plural em hebraico comum, que é Anashim. E aí, no final de Gênesis 32, fala-se como Jacó é renomeado Israel, porque teve poder e lutou com Deus e com os homens, com esse anjo, com esse Deus semelhante ao Ish-homem, e ele prevaleceu. Lembre-se que o presidente Nelson sempre tem falado, ultimamente, sobre o significado do nome Israel, Israel, né? Que significa deixar Deus prevalecer.
Então, esse nome realmente pode significar que Deus contenda, que Deus prevaleça. E aí Jacó dá o nome daquele lugar que ele lutou com esse homem, esse anjo de Deus, ele dá o nome de Peniel, porque ele viu Deus face a face e foi preservado. E alguns comentaristas aí apontam a ideia de que o nome Israel está ecoando a ideia de homem, Ra, que é viu, El ou Elohim, que é Deus. Então, o homem, Ra, viu, El, Deus. E aí Jacó é que está na história lutando com alguém que é descrito como homem, um homem divino. E na parábola, o que a gente vê aqui? Quando ele diz, comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira que um homem cultivou em sua vinha, e ela cresceu e envelheceu e começou a definhar, que está lá no versículo 3. Essa árvore, essa oliveira boa, o que ela vai fazer? Ela vai lutar. Lutar com o dono da vinha, com o senhor da vinha. E aí o que acontece no final de tudo isso? Em Jacó, no Jacó do Velho Testamento, em Gênesis 32, ele sai dessa experiência com um nome novo e uma bênção que vai se realizar só em etapas. Depois que ele vai para Betel, em Gênesis 28, ele vai ter que voltar para lá novamente. E essa grande bênção que ele recebe sobre toda a família dele, a família de Israel, ele vai receber só em etapas. E é aí que Jacó, na história, nessa alegoria, quer passar o ponto de que ele está realmente fazendo valer a sua própria vontade para chegar a um ponto em que ele deixa Deus prevalecer em sua vida. E aí a gente pode avançar para o versículo 75, que diz o seguinte, Jacó 5:75. E aconteceu que quando o senhor da vinha viu que seu fruto era bom e que sua vinha não estava mais corrompida, chamou seus servos e disse-lhes: Eis que pela última vez cuidamos de minha vinha, e vedes que procedi de acordo com a minha vontade, e conservei o fruto natural que é bom, assim como era no princípio. E benditos sois vós, pois por terdes sido diligentes ao trabalhar comigo na minha vinha e por terdes guardado os meus mandamentos e tornado a trazer meu fruto natural, de modo que não está mais corrompida a minha vinha, e o mal foi lançado fora, eis que vos regozijareis comigo por causa do fruto da minha vinha. Então, reparem aí que no final, ele diz, procedi de acordo com a minha vontade. O Senhor, ele prevalece na vinha. Sua vontade prevalece. No Salmo 40, os antigos israelitas entravam no templo, vinham e se deleitavam em fazer a vontade de Deus. Joseph Smith, mais tarde, quando estava apresentando as ordenanças do templo de Nabu, em Doutrina e Convênios, 128:5, disse: estamos fazendo isso para atender à vontade de Deus. Então, tudo o que vai acontecer nessa alegoria é sobre como Deus prevalecerá, sobre como a vontade de Deus, sua vontade, será feita. E aí a gente já ecoa, né, a oração do Salvador aos discípulos para que orassem que a vontade do Pai fosse feita, tanto na terra como nos céus. Essa é a ideia que nós podemos começar a desenvolver ao ler Jacó, capítulo 5, a alegoria da oliveira. Então, no versículo 3, vocês podem cruzar Jacó 5, 3,
vocês podem cruzar com Isaías 5, que é uma parábola sobre a vinha. Em vez de oliveiras, serão uvas. E o Senhor está esperando que aquela vinha produza uvas, mas uvas boas, né? Mas em vez disso, produz uvas bravas, uvas amargas. Não está produzindo a vinha o que deveria produzir, o que foi projetada para produzir. Então ele começa com uma árvore, aqui uma oliveira boa. Ela estava fazendo isso até o momento, ou seja, produzindo bons frutos até o momento. Então ele pega, nutre a vinha, mas ela cresce, envelhece e começa a definhar. E a propósito, vocês reparem quantos conjuntos de três aparecerão, né, nessa parábola. Veja que ela cresceu, envelheceu e começou a definhar. Essas três, essa tríade aparecerá em outras partes da parábola. Então, essa árvore está começando a não fazer o que deveria fazer, o que ela tinha sido projetada para fazer. E olha que interessante, em espanhol, o versículo 3 diz que ela cresceu, envelheceu e começou a secar. O que me lembra muito João, capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: Eu sou ou eu darei a água viva, e aquele que beber jamais terá sede, mas terá uma fonte que salta para a vida eterna, né? Então, em João 4, quando ele está conversando à beira do poço com aquela mulher de Samaria, ele se coloca como uma água viva, e essa árvore começa a secar, ou seja, não estava mais bebendo, não estava mais usufruindo dessa água viva que é Jesus Cristo. No versículo 4, e aconteceu que o dono da vinha viu que sua oliveira começava a definhar, e ele disse: Podá-la-ei e cavarei ao seu redor e cuidarei dela. 3 de novo. Para que talvez brotem novos e tenros ramos e ela não morra. E aí, nesse ponto, eu queria chamar a atenção para os descendentes de Lei. O nome Lei é debatido qual o significado desse nome, né? Lei pode ser apontado como mandíbula ou bochecha, lek, em hebraico. Mas há também uma outra palavra hebraica, que é lahá, que tem a ver com a vitalidade, com vida. Então, faz-nos perguntar se talvez os membros da família de Leí tenham visto aí nessa parábola uma alusão a si mesmos, porque eles reconheceram rapidamente que eles faziam parte desse processo de Israel sendo espalhada por todo o mundo. E aí o senhor da vinha não queria perder esses ramos jovens. E ele começa a enxertar, ele começa a cortar, começa a parar para ver se ela cresce novamente. E aí há uma maneira da gente ler versículos 6, 7, 8 e 9. Vamos ler. E aconteceu que, passado muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que a sua copa começou a morrer. E aconteceu que o dono da vinha viu isto e disse a seu servo: sentiria perder esta árvore. Portanto, arranca os ramos de uma oliveira brava e traze-mos aqui. E arrancaremos os ramos principais que estão começando a secar e lançá-los-emos no fogo, para que sejam queimados. E eis que, diz o Senhor da vinha, tirarei muitos destes ramos novos e tenros, e enxertá-los-ei onde me agradar, ou seja, a minha vontade. De novo. E mesmo que a raiz desta árvore morra,
poderei conservar o seu fruto para mim, portanto, tomarei estes ramos novos e tenros e enxertá-los-ei onde me agradar, ou seja, a minha vontade. De novo, tira os ramos da oliveira brava e enxerta-os no lugar deles. E os que eu arranquei, lançarei no fogo e queimarei para que não obstruam o terreno de minha vinha. E aconteceu, versículo 10 de Jacó 5, que o servo do senhor da vinha agiu de acordo com a palavra do senhor da vinha e enxertou os ramos da oliveira brava. Então, há uma maneira de ler esses versículos, principalmente aí os 6 e os 7, como uma referência ao reino do norte de Israel. Lembrem-se que o reino todo terminou sendo dividido em reino do norte e reino do sul. E pode ser também aí uma referência à política de reassentamento do Império Assírio que conquistou aquela região. Quando eles conquistavam as nações, o que geralmente envolvia muita morte e destruição das cidades existentes, eles eram justamente conhecidos pela crueldade com que eles tinham quanto aos prisioneiros. Eles removiam essas pessoas que foram conquistadas para outras partes do império e ele depois reassentavam os povos de outras partes do império no território recém-conquistado. Então, eles conquistavam um terreno, eles tiravam a população local, colocavam para outros locais do império e traziam pessoas do império para recolonizar aquela região, claro, alinhada aos ideais do império. E é isso que estava acontecendo ali na parte norte. Então, em 722, 721 a.C., esse processo já estava quase que consolidado e concluído. Nem todos os habitantes do norte tinham sido retirados de lá. Alguns até haviam fugido para o sul. A família de Leí, inclusive, pode ser justamente descendente desses refugiados que saíram do norte para o sul, por volta aí, sim, de 722, 720 antes de Cristo. Mas há poucas pessoas aí que ficaram na terra. Muitas pessoas novas foram trazidas para a terra. Talvez essa seja a maneira de ler aí esses versículos 6, 7, 8, 9. Essas oliveiras bravas que seriam enxertadas são uma linguagem talvez codificada. Lembra que Jacó vai falar de um mistério, né? Para os israelitas que sairiam e seriam substituídos por não israelitas de natureza, né? Descendência, ou os gentios. Talvez sejam essas oliveiras bravas. E aí no versículo 8, que o Senhor fala aí, é uma outra forma profética quando ele diz, assim diz o Senhor, ou diz o Senhor da vinha. É um eco do que a gente vê mais tarde no versículo 75, quando ele diz, eu fiz de acordo com a minha vontade, onde me agradar, que aparece no versículo 8. Então ele diz, eu vou fazer tudo o que eu quiser, e não importa se a raiz dessa árvore vai perecer, porque eu vou preservar o fruto para mim. Então ele vai manter, ele está dizendo que manterá uma parte de Israel viva, não importa o que aconteça. Se a própria árvore decidir continuar a não fazer o que ela foi destinada a fazer, ele ainda vai preservar Israel de alguma forma na vinha. E aí, a gente pode perguntar quem é esse servo do Senhor que ele manda retirar, tira os ramos da oliveira brava e enxerta-os. E aconteceu que o servo do Senhor da vinha agiu de acordo com a palavra do Senhor da vinha, no 9 e no 10 de Jacó 5. Tá? A gente pode falar sobre os profetas, talvez. Pode ser também Deus o Pai e o Salvador,
Então, o senhor da vinha sendo o próprio Deus e o servo do senhor da vinha sendo Jesus Cristo. Mas é interessante também notarmos que talvez essas ferramentas ou esse servo do senhor da vinha, em Isaías, ele descreveu os assírios como o machado ou a ferramenta que está nas mãos desse senhor da vinha para fazer alguma coisa. Então, isso pode até ser um pouco inquietante, né? Que o servo do senhor da vinha possa ter sido justamente essa nação terrível, essa nação cruel que dispersou Israel e trouxe gentios à casa de Israel. Então, é, é uma interpretação que pode ser ambígua, pode ser os profetas, pode ser a Trindade, os membros desse conselho divino, pode ser justamente os assírios. Ok? E como eu falei para vocês, Jacó 5, ele pode ser visto como um texto do templo. E o que nós podemos observar no templo? Mais especificamente na sessão de investidura, quando nós recebemos conhecimento do plano de salvação. Então, se começa desde a criação até a nossa possível volta a sermos exaltados juntamente com o Pai Celestial e Jesus Cristo, a voltar à presença de Deus. E justamente começa pela criação. E a criação foram divididas, né? A divisão da criação são 6 dias criatórios, vamos chamar assim. Aqui em Jacó também podemos ver essas divisões de como o Senhor vai criar a vinha dele. Lembrem-se também que eu falei que Jacó 5 pode ser justamente um esquema do plano de salvação, onde Jesus Cristo e sua expiação é o tema central, como é a cerimônia de investidura no templo sagrado. Então, se quiserem anotar, as divisões do capítulo 5 de Jacó, e podem ter isso em mente quando forem estudar, serão as seguintes. Do versículo 4 ao 14, temos a criação e a dispersão da casa de Israel. E aí, nos últimos dias, já estamos chegando no fim dessa dispersão para a coligação. Os versículos 15 a 28 pode ser o período dos santos dos últimos dias, os dias dos santos dos últimos dias. Do versículo 29 a 49, temos aí a grande apostasia. Dos 50 ao 74, a coligação de Israel. 75 e 76, o milênio, o reinado de Cristo durante 1000 anos. E no versículo 77, o fim do mundo, ou o fim deste plano, a totalidade deste plano sendo completo no Senhor. Certo? Então, eu vou compartilhar também aqui na tela com vocês. Vou compartilhar um esqueminha para ficar fácil de entender todos esses versículos e esses símbolos mencionados por Jacó. Então vamos lá. Para ficar fácil aqui de entender, Jacó 5, preparei uma tabelinha com os símbolos que podemos identificar nesta parábola. Então nós temos o item da parábola e a interpretação desta parábola. Então, a vinha pode ser um símbolo para
o mundo? O dono da vinha, Jesus Cristo. O servo do dono da vinha, os profetas do Senhor. Lembre também que nós já debatemos um pouquinho que há outras interpretações. A boa oliveira é a casa de Israel, o povo do convênio do Senhor. A oliveira brava seriam os gentios, aqueles que seriam enxertados. Os ramos seriam esses grupos de pessoas. As raízes da boa oliveira seria o convênio e as promessas do evangelho feitas por Deus que constantemente dá vida a essa árvore. O fruto da árvore, o fruto da oliveira, as vidas e as obras dos homens. Cavar, podar, adubar, é a obra do Senhor com seus filhos, que busca persuadi-los a serem obedientes e produzir bons frutos. O transplante dos ramos, dispersão dos grupos pelo mundo ou restauração à sua posição original. A enxertia dos ramos na casa de Israel é o processo de renascimento espiritual, onde se é admitido no convênio, por exemplo, por meio do batismo. Os ramos que não produziram bons frutos, iniquidade e apostasia. E lançar os ramos no fogo seria o julgamento de Deus, o julgamento final. Vamos avançar um pouquinho agora para Jacó 5, 25, 26, 27 e 28. E disse ao servo: olha aqui e vê o último. Eis que este eu plantei num pedaço de terra fértil e cuidei dele durante todo este tempo. E somente uma parte da árvore produziu frutos bons, e a outra parte da árvore produziu frutos bravos. Eis que eu tratei desta árvore como das outras. Então o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Vejam que ele tratou da árvore como das outras. Ele tratou tanto da árvore que produziu frutas bravas, quanto daquela que produziu frutas boas. Ele ama a todos igualmente, considera toda a carne igual. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao servo: arranca os ramos que não produziram bons frutos e lança-os no fogo. Mas eis que o servo lhe disse: podemo-la e cavemos ao redor dela, e cuidemos dela um pouco mais, para que talvez produza bons frutos para ti, a fim de que possas guardá-los para a estação. Então, numa das aulas do Velho Testamento, eu já falei como os profetas poderiam também ser representantes dos homens nesse conselho divino. Já vimos vários profetas intercedendo pelo povo junto ao Senhor. Então, aqui, se interpretarmos que o servo do Senhor da vinha é o profeta, vê como ele intercede pelo povo, dizendo: não, vamos cavar um pouco mais, vamos cuidar dela um pouco mais. Se o Senhor da vinha for Deus e o servo do Senhor da vinha for Jesus Cristo, é isso que ele está fazendo também por nós, intercedendo a todo momento. Vamos podar mais um pouquinho, vamos cavar mais um pouquinho, vamos cuidar dela mais um pouquinho. Olha, as três coisas: podemo-la, cavemos e cuidemos. Ele diz para que talvez ela se arrependa e produza bons frutos para ti, a fim de que você possa guardá-la, que possa fazer com que ela entre em seu reino. E aí no 28, e aconteceu que o senhor da vinha e o servo do senhor da vinha cuidaram de todos os frutos da vinha. Não parece o vinde, desçamos, vamos trabalhar juntos, vamos criar juntos essa oliveira
boa, essa oliveira que vai me dar bons frutos. E olha que lindo e interessante nós observamos em Jacó 5:41. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao seu servo: que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? O que faltou eu fazer pela minha vinha? Eu fiz tudo. Eu tentei de tudo. Eu dei a minha vida por essa vinha e ela ainda produz frutos maus. Então não foi pela parte do Senhor de deixar de fazer alguma coisa, tá? Ele fez tudo que podia. E aí é o estágio ou o cenário ideal para Jacó, capítulo 6, versículos 2 e 3. E o dia em que o Senhor tornar a estender a mão pela segunda vez para recuperar seu povo, será o dia, sim, a última vez em que os servos do Senhor irão, com o seu poder, cuidar de sua vinha e podá-la. E depois disso, logo virá o fim. E quão abençoados são os que trabalham diligentemente na sua vinha. E quão amaldiçoados os que forem lançados fora para o seu próprio lugar, e o mundo será queimado com fogo. Então, mais uma vez, nos últimos dias é o que estamos vivenciando. Depois daquela apostasia, depois da oliveira produzir frutos totalmente bravos, o Senhor torna a estender a mão mais uma vez, uma segunda vez, para recuperar o povo. E aí é quando os servos do Senhor, ou seja, os profetas, irão com seu poder cuidar da sua vinha e podá-la. E aí depois vem o fim. E ele diz: quão abençoado são aqueles que trabalham diligentemente na vinha do Senhor. E amaldiçoados aqueles que foram lançados para o seu lugar fora desse plano do Senhor. Então a questão é essa: eu vou estar sendo abençoado por fazer parte dessa vinha do Senhor, por fazer parte deste trabalho de cultivar a vinha do Senhor? E mais uma vez, o Senhor ele faz um esforço, ou ele faz um esforço sempre para que nós nos acheguemos a ele. Compartilhando novamente aqui com vocês o nosso slide. E quão misericordioso é nosso Deus, está no versículo 4 de Jacó 6. Quão misericordioso é nosso Deus para conosco, porque se lembra da casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos, ou seja, da casa original, vou chamar assim, e daqueles que foram enxertados, os gentios, e estende-lhes as mãos o dia inteiro. Passa uma ideia de o tempo todo, ele não se cansa nunca de estender a mão para o seu povo. E eles são um povo obstinado e contestador. Será que nós também não estamos sendo um povo obstinado e contestador? Quando temos o conselho do profeta de lermos as Escrituras, o conselho do profeta de irmos ao templo. Ah, não, essa coisa não precisa, eu vou ao templo de vez em quando e está tudo bem. Ah, ler as Escrituras, eu já li 1 milhão de vezes as Escrituras, então não precisa disso. Obstinado e contestador. Mas todos os que não endurecerem o coração serão salvos no reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico com palavras solenes,
que vos arrependais e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele se apega a vós, ou seja, é de todo o coração que Deus estende essa mão o dia inteiro para nós. E enquanto o seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, à luz do dia, não endureçais o coração. Parece um eco do que Alma vai falar depois, quando ele diz que este é o dia de nos prepararmos para encontrar com Deus. A gente não pode deixar para depois. Alma 34, 32. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Podem cruzar aí, Alma 34, 32. Versículos 7 e 8. Pois eis que após haver sido nutridos pela boa palavra de Deus o dia inteiro, Jacó já estava falando com eles o dia inteiro, explicando, exortando, aconselhando. Produzireis maus frutos para ser cortados e lançados no fogo? Então, depois da gente ter sido nutrido deste púlpito aqui, o dia inteiro, ou seja, todos os domingos, todas as atividades que programamos, a gente ainda vai produzir maus frutos para ser cortado e lançado no fogo? Eis que rejeitareis estas palavras? Vai rejeitar tudo que está sendo dito aqui? Rejeitareis as palavras dos profetas, tudo que os profetas antigos e modernos têm nos ensinado? Rejeitareis todas as palavras que foram ditas sobre Cristo depois de tantos haverem falado sobre ele? Depois de tantos serões, tantas transmissões, tantas visitas, tantas entrevistas, depois de todo mundo ter falado sobre Jesus Cristo? E negareis a boa palavra de Cristo e o poder de Deus e o dom do Espírito Santo? E sufocareis o Santo Espírito e desdenhareis o grande plano de redenção que foi preparado para vós? Essa era a preocupação de Jacó. E também foi externada por Alma no capítulo 39, 6. Pois eis que se negares o Espírito Santo, uma vez que tenha estado em ti, e tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. Sim, e todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Depois de tudo isso que a gente já recebeu, negaremos ainda ao nosso Senhor Jesus Cristo? Jacó, capítulo 6, versículos 9 ao 12. Não sabeis que, se fizerdes estas coisas, o poder da redenção e da ressurreição que está em Cristo vos levará com vergonha e terrível culpa ao tribunal de Deus? Ou seja, por causa da expiação de Jesus Cristo, nós seremos apresentados com culpa perante Deus, porque não desejamos aceitar o sacrifício expiatório do Salvador, já que nós não usufruímos dele. Ó, meus amados irmãos, arrependei-vos e entrai pela porta estreita, e continuai no caminho apertado até obterdes a vida eterna. Esse é o tema no final da pregação de Jacó: arrependimento e entrar pela porta estreita e continuar no caminho apertado até a vida eterna. Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Ó, sede sábios, como talvez os mais velhos digam, toma atento, dá atenção a isso, seja esperto. Que mais poderei dizer? Ou seja, estou dizendo tudo.
E aí, no fim, ele diz, por fim, despeço-me de vós até encontrar-me convosco diante, e olha que interessante, para ele era o agradável tribunal de Deus. Tribunal que causa aos iníquos terrível espanto e medo. Então, para um iníquo, para aquele que está devendo, é terrível. Para aquele justo que está tentando, se arrependendo, trilhando o caminho estreito e apertado, é agradável. Então, agradável tribunal de Deus e terrível espanto e medo estão nesse tribunal. De que lado eu vou estar? Ou qual sentimento quererei eu ter? Agradável ou terrível espanto e medo? E aí vem para uma primeira figura aí do anticristo, o Serém. Lembrando que a cultura popular sempre fala de um anticristo como a personificação. A gente já aprendeu de outras aulas que o anticristo são conjuntos de doutrinas, filosofias. Já vimos em Apocalipse, foi comparada à prostituta, a meretriz que se assentava sobre as águas, a igreja de Satanás. Então, é um conjunto todo de filosofias, doutrinas, ensinamentos, modismos que são contrários ao reino de Deus, são contrários a Jesus Cristo. Jacó capítulo 7, 1. E aconteceu que, passados alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. Então, parece que eles passaram alguns anos de boa, sem ter maiores problemas. E aí, às vezes, a gente também passa alguns anos de boa, sem ter maiores problemas na Igreja de Cristo, cumprindo os mandamentos certinho, mas surge um Serém. E o que Serém fazia? Jacó 7, 2, 3. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e a declarar-lhes que não haveria Cristo algum. Essa história de Jesus Cristo, rapaz, é tudo uma fábula, é tudo lenda contada, é tudo história para boi dormir. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo. Então, falou o que o povo queria ouvir. Né, tá tudo bem, vocês são um povo justo, descendente da casa de Israel, não estão nem em igualdade com aqueles outros irmãos de nosso antepassado, Lamã e Lemuel, nós somos nefitas. E isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. Então é assim que o mundo age, com lisonjas. Eu lembro de Gordon B. Hinckley, que dizia que a adulação é veneno. Então, quando a gente começa a se inflar com essas coisas do mundo, tá tudo bem, você é o melhor, você já faz demais, essas coisas lisonjeiras que a gente gosta de ouvir, aí estamos nos afastando do caminho do Senhor. E trabalhou diligentemente. É interessante notar o esforço que Satanás emprega para nos tirar do caminho. Quem sabe se trabalhássemos com o mesmo afinco que Satanás trabalha para nos tirar do caminho, nós seríamos outras pessoas, né? E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações. Muitas pessoas caíram na lábia dele, caíram nas lisonjas, nos elogios, na pacificação que ele trazia. E sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, ele tinha essa fé naquele Cristo que viria. Nós hoje desenvolvemos a fé naquele Cristo que já veio e que voltará. Então, olha como é interessante. Eles não tinham ainda todos os acontecimentos da vida de Jesus Cristo e desenvolviam fé nele. Nós temos todos os acontecimentos da vida de Cristo e temos que desenvolver fé depois de tudo acontecido. A gente ainda vai rejeitar essas coisas?
E sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. Então, quando nós estamos no caminho do Senhor, sendo justos, desenvolvendo fé em Jesus Cristo, Satanás vai procurar muito uma oportunidade para encontrar-se conosco. Ele vai procurar de todas as maneiras. Jacó 7, 4 e 5. E ele era instruído, não era qualquer pé rapado, não. Ele tinha conhecimento, tinha perfeito conhecimento da língua do povo, então ele sabia exatamente como mexer com as palavras. Podia, portanto, usar de muita lisonja e muita eloquência de acordo com o poder do diabo. E aí, será que nós também, como servos de Deus, somos instruídos, temos perfeito conhecimento da língua do povo para fazer frente a esses desafios que vão nos chegar por meio desses seréns modernos que se apresentam a nós? E tinha a esperança de afastar-me da fé, não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor. Então anota aí, Jacó foi um dos que ouviu também o Senhor falar com ele, verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. Quantos anjos já chegaram a nossas vidas e nós vimos esses anjos agir? Quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor por meio de uma palavra amiga que nos foi dada, por meio de um sussurro que a gente reconhece mais tarde que foi o Espírito. E aí Jacó falava com convicção, eu não podia ser abalado. Nós podemos dizer isso de nós mesmos hoje? Eu não podia ser abalado. E olha como ele se aproxima aí de Jacó. Jacó 7, 6 e 7. E aconteceu que ele veio a mim desta maneira, falou-me dizendo, irmão Jacó. Como ele tenta se fazer igual a Jacó. Não, Serém, você não é nada igual a Jacó, né? Você não partilha da mesma irmandade com Jacó porque você tenta desviar o povo de Cristo, enquanto Jacó tenta trazer o povo a Cristo. Procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque ouvi e também sei que tens andado muito pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo. Então ele diz, eu ouvi e sei de todo o teu trabalho, nisso daí que você chama do Evangelho de Cristo. E tu tens desviado muitos deste povo de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés. Você fica dizendo que essa história de Cristo, o povo não está guardando a lei de Moisés, que é o caminho correto. E convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. Então, a gente está abandonando o que a gente tem e sabe ser verdadeiro para um negócio que você está dizendo que vai acontecer lá na frente, eu sei lá quando. E agora, eis que eu serei. Declaro-te que isso é blasfêmia, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. E dessa maneira, Serém contendia comigo. E olha que interessante, da mesma forma que Isaías 5 fala da vinha, eu cruzo justamente aqui Isaías 5, 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É assim que nós nos encontramos hoje em dia. O que é bom está saindo como mal, o que é mal está saindo como bom. O que é nobre e virtuoso está saindo como algo execrável e digno de pena, enquanto o que é execrável e digno de pena está saindo como nobre e virtuoso. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E disse-lhe eu, crês nas Escrituras? E ele disse, sim.
E eu disse, então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Tá bom, então se tu acredita, não está entendendo nada do que está lendo. Eis que eu te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre Cristo. Na verdade, a gente já viu que o espírito de profecia é justamente o testemunho de Jesus Cristo. Então, nenhum dos profetas, Apocalipse 19:10, nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre este Cristo. Qualquer profeta abriu a boca para sair uma profecia, é sobre esse Cristo. E aconteceu que ele me disse, no versículo 13, mostra-me um sinal, por esse poder do Espírito Santo, mediante o qual sabes tanto. Então ele disse, me dá um sinal, justamente por esse poder que você disse que sabe tanto, que sente tanto, que está recebendo tanta revelação por ele. E aí Jacó vai responder para Serém, quem sou eu para tentar a Deus a fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Para que precisa de um sinal? Coisas que tudo testifica desse Deus. Não obstante, tu negá-lo-ás, porque és do diabo. Então, mesmo que eu mostre qualquer coisa, vai negar, porque você está com o espírito do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade. Lembram? Jacó 5, a vontade do Senhor da vinha, seja feita a vontade dele. Ele vai terminar o versículo 14 falando justamente isso. Mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti de que ele tem poder tanto nos céus como na terra. E também de que Cristo virá. Então ele diz, ó, se tiver um sinal, tá? É o sinal, você vai ter que admitir que ele tem poder tanto nos céus como na terra e também que Cristo vai vir. E seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a minha, de acordo com a vontade do Senhor. E aí, quando Jacó fala essas coisas, o poder do Senhor desce sobre ele e ele cai por terra. Então, por muitos dias, ele teve que ser alimentado ali com canudinho por sonda, tá? Com a colherinha, porque ele não conseguia comer. E vejam que interessante na revelação moderna, Doutrina e Convênios 63, dos versículos 7 a 12. E o que busca sinais, verá sinais, mas não para a salvação. Foi como ele advertiu Serém. Em verdade vos digo, há entre vós quem busque sinais e tem havido desde o princípio. Foi sempre assim. Mas eis que a fé não vem por sinais, mas sinais seguem os que creem. Sim, sinais vêm pela fé, não pela vontade do homem, nem como lhes agrada, mas pela vontade de Deus. Olha lá, de novo, a vontade do Senhor da vinha. Sim, sinais vêm pela fé para produzir obras grandiosas, pois sem fé homem algum agrada a Deus. E Deus não se agrada daquele com quem está irado. Portanto, a esses não mostra qualquer sinal a não ser com ira para a sua condenação. Portanto, eu, o Senhor, não me agrado daqueles de vós que têm procurado sinais e maravilhas para alcançar a fé e não em benefício dos homens, para a minha glória, levar a efeito imortalidade e vida eterna do homem. Jacó 7, 19 e 20. E aí, Serém, né, falando, disse: temo haver cometido o pecado imperdoável, aquele que a gente leu em alma, porque menti a Deus. Pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras e elas verdadeiramente testificam dele. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Toda a criação testifica de Jesus Cristo. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que a minha situação seja terrível, mas a Deus confesso-me. E aconteceu que, após ter dito estas palavras, nada mais pôde dizer e entregou o seu espírito. Então, depois dele dizer essas palavras, ele aí morreu, ele faleceu. E aí,
vocês vão ver nos versículos seguintes que Jacó realmente ficou feliz, porque parece que Serém reconhece a mão de Deus, reconhece a veracidade das Escrituras, reconhece que virá um Cristo. E Jacó expressa isso no versículo 22. Isso agradou a mim, Jacó, pois havia o pedido a meu pai que estava no céu. Ele ouvira, pois, o meu clamor e respondera a minha oração. Depois, então, que Serém foi eliminado de dentre o povo, aconteceu, versículo 23, Jacó 7, que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo, e eles, olha só, examinaram as escrituras e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. Então, que tal se a gente, em vez de ouvir tanto podcast, tanto youtuber, tanto influencer, a gente examinar mais as escrituras? Que tal se a gente, em vez de assistir vários desses canais, né, de doutrina, se a gente der mais ouvido aos conselhos ditados pelas autoridades gerais da igreja, como tivemos oportunidade agora na conferência geral? Que tal se a gente se dedicar mais a essas palavras do Senhor do que a essas vozes que são dispersas aí pelo mundo, essas vozes desses seréns que falam o que nós queremos ouvir? No versículo 27, e eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse a meu filho Enos, lembram da derivação da palavra Ish, homem, toma estas placas e transmiti-lhe as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens. Que legal se a gente prometesse obediência às ordens do Senhor. Esse era o naipe de Enos, embora a gente tenha um capítulo curtinho de Enos, mas esse era o naipe de Enos. A gente lembra pela alma faminta dele, mas ele prometeu obediência às ordens do profeta do Senhor Jacó. E termina o meu registro nestas placas, tendo escrito pouco. O próprio Jacó disse que era difícil escrever nas placas. Ainda assim, vemos o sacrifício que ele fez para registrar todas as palavras de Zenos em Jacó 5, o maior capítulo do livro de Mórmon. Ele registra mais de 70 versículos nessas placas difíceis de escrever. E ele diz: escrevi pouco, dá para escrever mais. E despeço-me do leitor, esperando que muitos de meus irmãos possam ler minhas palavras. Irmãos, adeus. Muitos criticam esse final de Jacó 7, mas aí Daniel Ludlow, um estudioso da igreja, ele disse: é interessante notar que existe uma palavra em hebraico, lehitrot, que possui essencialmente o mesmo significado em hebraico da palavra adieu em francês. Ambas as palavras são muito mais que uma simples despedida. Incluem a ideia de uma bênção. Eles criticam porque antes esse adeus traduzido para português aparecia em francês. Irmãos, adieu. Então, a palavra adieu em francês é muito mais do que só um adeus, é um adeus incluído com bênção. E a palavra em hebraica traduzida para adieu também expressava essa ideia de bênção. Era muito mais que só um tchau, até mais. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desses comentários e leiam Jacó 5 agora com uma visão templária. Como isso se aplica ao templo, à cerimônia do templo. Notem também, quando forem no templo,
Quantas folhas de oliveira estão espalhadas nos adornos daquela casa sagrada? Quantos ramos de oliveira estão espalhados naquela casa sagrada? Então, eu sei que às vezes é muito mais fácil achar que o Senhor não vai prevalecer. Mas a mensagem deixada por Jacó 5 e por Zenas é que no final, tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. No final, Deus prevalece. No final, é a vontade dele que sempre será feita.